primeiro diretor Só da isso? escola. Não. Quem foram os primeiros professores e quais eram as disciplinas lecionadas? Olha, historicamente, depois vocês vão fazer esse histórico. A história a gente faz. É igual uma estrada. A gente faz a estrada ao caminhar. Tá certo? Não tem. Você vai entrar no mato, você vai fazer a estrada. Tá certo? Bom, aí a primeira parte, o que é que você perguntou? Primeiro o diretor. Primeiro o diretor. Aí que eu queria dizer para vocês. A escola aqui foi criada municipal. Então aí nós tivemos diversos diretores que trabalhavam um tempo, mudavam de partido, tiravam. Não era efetivo. Não era efetivo. Efetivamente, quando eu comecei a trabalhar aqui, e nesse prédio, foi em 1961, a Sode Antônio. Esse era o primeiro que nós trabalhamos juntos. Porque para se trabalhar numa escola tem que se criar os cargos. Então aqui foi criado os cargos bem antes. Para funcionar a escola teria que ter o cargo de escriturário, secretário, diretor. Esses cargos foram criados, mas foram oferecidos 4, 5 anos depois. Então, em 1961, nós começamos a trabalhar aqui. O Açode, que era diretor, eu era escriturário, a Marlene, secretária, o Nino, o Hipólito Martins, inspetor de aluno, a Policena, servente. Vilela. Hã? Vilela. Policena Vilela. Esses são os primeiros pessoais. Professores, que eu me lembro. O Padre Domingos Planilho dava latim. Matos. Professor Matos, formado em Portugal, em português, só que bebia muito, professor de português, ótimo. A dona Odete Gossin, dava francês. A Maria Aparecida, não, era Maria, tinha mais um nome. De Monte Aprazível, ela vinha dar canto, não era música, não era. Canto. Dona Cidinha. Hã? Era a Dona Cidinha. A Divina depois veio. Não, Cidinha foi professora minha também, lembra da Brasil. Foi. Então, esse pessoal, por exemplo, música, chamava um aluno lá, vem aqui, canta a primeira estrofe, segunda do hino nacional. Não tinha que esse negócio falar, não sei não. E se não soubesse, era zero e estava retida. Perdeu um ano. Não tem muita conversa. Então são esses os professores que eu me lembro. Eu sei que tinha essas dificuldades. O José Custódio deu aula também. Hã? O José Custódio. Naquela época teve um professor também, que trabalhava, professor Umbelino, de matemática. Ele vinha, a primeira coisa que ele pegava, tirava o revólver e põe em cima da mesa. O porquê, nós não falamos. Então, era disso, não é que ele ia pegar o revólver, ele costumava andar armado. E podia. Tinha pode. Tá Você certo? nunca perguntou pra ele? Não, ninguém é molecada. Não era pra intimidar, não. Não era pra intimidar, não? Não tinha. Não era pra Não era pra intimidar. intimidar, ele é meio... precisava. Vamos ver aí se... Não vai. Como eram as regras da escola na época de sua fundação? Comparar, se possível, com a época em que o senhor era diretor. Atuação. Como era? As Ó. regras da escola. Mudou muito? Olha, deixa eu só dizer o seguinte, as regras, elas estão no regimento interno até hoje. Só que naquela época era um pouquinho mais rígida, tá certo? Por exemplo, o aluno era punido
Eu vou só dizer um fato que aconteceu comigo, pra você perceber. Eu cheguei atrasado numa aula, começava às 7, deve ter chegado 7h10 de uma vez. Eu tomei um tapa no ouvido, quer dizer, eu fiquei surdo ali pelo menos 3 dias. Agora, o que é pior, ou melhor, eu não podia chegar em casa e contar. Apanhava de novo. Apanhava outra vez. Não é esse circo que tem hoje. Não tem. Então era assim. A família. Dava razão. Qual é a dificuldade? Talvez até você pergunte, alguém pergunte depois. Qual é a dificuldade atual do ensino? Qual que é? Antes, a família entregava o filho aqui para o diretor da escola, para os professores, com 7 anos, não podia entrar com menos, podia entrar com 8, com 7. Então, entregava educado. Sabe o que é educado? Os valores. Em todos os valores. Respeito ao professor, respeito à família, respeito à escola, respeito à bandeira. Então, qual era a função da escola? Só educar, ensinar e sociabilizar a pessoa. É diferente. Hoje não. Virou uma creche. Hoje o pai manda o aluno aqui, prestando, não prestando, desrespeitando, tenha coragem. E precisa ter coragem de xingar um professor, eu vejo até agredir. Eu só tive aqui na escola como diretor, então eu vou contar aí. 3 alunos de Macaubal vieram estudar à noite de colegial, soltaram uma bomba lá dentro do banheiro. O que aconteceu com eles? 3, 4 dias depois, eu já fiquei sabendo, porque o fuxico sai entre aluno, tal, você vai pegando, vai... Bom, os 3. Eu expulsei da escola pública os 3. Fui na delegacia, fiz um BO dos 3, mandei fora. Hoje, se sou parecido for fazer isso, não pode. Não pode tirar a liberdade que não presta. Tem que tirar. O Estado que se vira com ele. Não, mas é bom, Então, sobre educação, tem que separar uma coisa. Antigamente, o Estado ele se preocupava em alfabetizar a pessoa. Então, eu entrava no primeiro ano, no grupo escolar, primeiro ano, aos 7 anos. A preocupação era alfabetizar. Aí, quando chegava ao 4º ano do grupo, né, 4ª série do grupo, aí o elemento queria entrar, fazer a 5ª série do ginásio, que é a primeira série do ginásio antigamente, que é a 5ª série, o 6º ano hoje. Aí ele tinha que prestar um vestibular, chamado processo de admissão, prova de admissão. Então ali também era chamado de mata-burro, certo? Então só entrava na quinta série para fazer o ginásio quem passava naquele vestibular. Então praticamente cortava aí quem não queria estudar mais. Então só viria para o ginásio quem realmente queria estudar, que a família tinha interesse em continuar a estudar. É diferente de hoje, que todo mundo entra, né, porteira aberta. Naquela época não, só entrava no ginásio, que é o ciclo 2 aí de ensino fundamental, quem passasse naquele vestibular, no exame de admissão. Se não passasse, tchau e benção. Ficava aí pela vida. Seria melhor assim. Então quem entrava no ginásio é porque tinha interesse em continuar estudando. Né? Essa época aí que o Rubens passou também, né? Eu fiz a admissão, o Rubens fez,
só quem tinha interesse em estudar. Quem não tivesse, tanto é que o Rubens foi professor meu quando eu estava na 7ª série. Ele foi meu professor de geografia, eu estava na 7ª série. Certo? Então, só quem quisesse. Quem não quisesse, já ficava fora da escola, ia cuidar da vida, trabalhar na roça, que na época ela só tinha roça, né? Seria melhor assim. Hoje O o povo mundo é não obrigado. era urbano como hoje, né? Todo mundo mora na cidade. Naquela época todo mundo morava no sítio, ao contrário. Era assim que funcionava o ensino. Eu vou ressaltar, senhor Aparecido, colocar para eles que vocês são uma geração que vocês já começaram na creche, né? De certa forma seria melhor assim, porque nós somos obrigados vocês a vir na estudaram escola, né? escolinhas No caso, com hoje em dia. 2 aninhos, 3 aninhos. Naquela época, seu Rubens, não tinha, né? Nada disso. Já ia para a escola, foi muito bem colocado, o que o senhor colocou. Com 7 anos 7 era a anos. família que formava a criança até os 7 anos e até ir para a escola. Vocês não. Vocês já pegaram, vocês já são uma geração em que vocês já tiveram escolinha, vocês já tiveram outras, os professores pequenininhos, né, seu Rubens? Para estar orientando vocês.